Neste momento, temos a honra de apresentar a presidente desta mesa, a excelentíssima ministra Laurita Vaz. A ministra Laurita Vaz, ela é natural da cidade de Ianiqus, Goiás, é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, especialista em Direito Penal e Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás. Em 78, após o concurso de provas e títulos, foi nomeada promotora de Justiça do Estado de Goiás, com atuação em várias comarcas do interior e na capital. Em outubro de 84, ingressou por concurso público, também de provas e títulos, na carreira do Ministério Público Federal como Procuradora da República. Em 88, foi promovida ao cargo de Procurador Regional da República e, em 2000, ao cargo de Subprocurador-Geral da República. Ingressou ainda, entre 86 e 88, o Conselho Penitenciário do Distrito Federal, instituição que presidiu no período de 95 a 97. Em junho de 2001, assumiu o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, em vaga destinada ao 5º Constitucional do Ministério Público Federal. No biênio de 2012 e 2014, exerceu também os cargos de ministro do Tribunal Superior Eleitoral e corregedor-geral da Justiça Eleitoral. No magistério, foi professora por vários anos de prática forense, supervisionada e de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, e no Instituto de Ensino Superior de Brasília, IESB. Foi a primeira mulher a exercer os cargos de presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal no período de setembro de 2016 a agosto de 2018. Por gentileza, ministra. Convido também, neste momento, para compor a mesa, o nosso conferencista, o excelentíssimo ministro de Estado da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Convido também, na qualidade de debatedora, a doutora Lenir Santos. A coordenação está com a senhora, ministra. Bom dia a todos e a todos. E antes de iniciar os nossos trabalhos na presidência deste painel, em que será abordado o tema, é sempre bom repetir, a implantação plena do SUS nos moldes atuais é possível. Eu gostaria de saudar os integrantes ilustres dessa mesa, diretora dos trabalhos, o senhor ministro Luiz Henrique Mandetta, que é ministro de Estado da Saúde, a doutora Lenir Santos, que vai ser debatedora deste painel. Eu registro também os meus cumprimentos com muita satisfação e agradecimentos pelo convite para presidir este painel aos autores Carlos Vital Tavares Correia Lima, que é presidente, e Mauro Luiz de Brito Ribeiro, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. E minhas saudações, igualmente, a todos os profissionais das entidades médicas nacionais, em especial do Conselho Federal de Medicina. Quero também saudar aos senhores magistrados,
aos advogados e representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública presentes, que, aliás, também dão brilho a este plenário. Saúdo também aos senhores professores de instituições superiores de ensino do Brasil e do exterior. Os estudantes, sempre gosto de saudar os estudantes, que como professora que sou, né, tenho assim, muito orgulho de conviver com nossos estudantes. E as demais também, saúdo as demais autoridades presentes, as senhoras e os senhores. E começaria dizendo, nesta manhã, que o Conselho Federal de Medicina tem promovido nos últimos anos, com muito êxito, com muito sucesso, este ciclo de palestras relacionado ao direito médico. Hoje, na 9ª edição. Nessa manhã, teremos a oportunidade de ouvir, como conferencista, o excelentíssimo ministro da Saúde, o Dr. Luiz Henrique Mandetta, que vai falar, repito mais uma vez, sobre as estratégias do governo para a implantação plena do Sistema Único de Saúde, o SUS. O doutor Mandetta é natural de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, é médico formado pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, em 1989. É pós-graduado em ortopedia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em ortopedia pediátrica pela Fellowship Program da Emory University em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Além disso, ele é especialista em gestão de serviços e sistema de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira como médico no Hospital Geral do Exército e, em 1993, passou a compor o quadro de médicos da Santa Casa de Campo Grande e foi conselheiro fiscal da Cooperativa de Médicos Unimed, em Campo Grande, de 1998 a 1999. De 2005 a 2010, foi secretário municipal de saúde de Campo Grande. Após esse período, exerceu 2 mandatos como deputado federal pelo estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2011 a 2018, período em que compôs comissões e subcomissões no ano de 2000 e subcomissões temáticas, além de ter atuado como representante do grupo de parlamentares brasileiros no Parlamento do Mercosul. Este é o resumo do currículo do doutor Mandetta. Mas, com essas credenciais, senhoras e senhores, o doutor Mandetta está à frente do Ministério da Saúde, com a árdua tarefa de melhorar e estender o atendimento do SUS, levando bem-estar às famílias brasileiras, especialmente as mais carentes e necessitadas. E a nossa debatedora, a doutora Lenir Santos, é advogada, é doutora em saúde pública pela Unicamp e presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, o IDISA. Atua como professora colaboradora da Unicamp, no Departamento de Saúde Coletiva e já foi procuradora da mesma universidade no ano de 1983 a 2005. Trabalhou como secretária de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde nos anos de 2015 a 2016, período em que participou de diversos projetos de leis de organização e funcionamento do SUS. Autora de diversas obras no campo de direito sanitário. É conferencista
e palestrante. Também é o resumo do currículo da doutora Neni Santos. Nós temos, assim, senhoras e senhores, a promessa que nessa manhã teremos um debate sério e substancial acerca do SUS. Seus desafios, suas dificuldades, que nós sabemos que são muitas. É senso comum que não há bem maior do que a vida. E a saúde é justamente a medida da qualidade de vida. E, com essas considerações, eu queria acrescentar que, com um país de extensão territorial continental e uma população que, segundo dados recentes do IBGE, já ultrapassa a casa de 210 milhões de habitantes, administrar a saúde a partir do governo federal em 5.570 municípios, espalhados em 27 unidades da federação, com realidades que todos nós sabemos, muito distintas, muito diferentes, é tarefa de altíssima complexidade. Não bastassem, senhoras e senhores, as dificuldades naturais imanentes a um sistema de saúde tão amplo e tão complexo, o Estado ainda tem de lidar, lembre-se dessas minhas palavras, com fraudes e desvios de conduta que implicam prejuízos e incremento dos riscos de se administrar um gigantesco aparato médico hospitalar. O Superior Tribunal de Justiça, o conhecido Tribunal da Cidadania, que eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte, a propósito, tem sido austero, principalmente as duas turmas penais das quais eu faço parte. Tem sido essas duas turmas bem austeras no combate a crimes contra o SUS, perpetrados sempre em detrimento da população mais carente. Eu sempre repito, quando tenho a oportunidade de fazer palestra, de falar, principalmente com um plenário tão brilhante, é que a corrupção, para mim, é o maior mal atual do nosso país. Por quê? Porque são palavras que eu não sei nem se eu vou recordar da minha posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça. Porque a corrupção tira, vou citar só 2 pontos, tira a comida da mesa da nossa população. E tira também a saúde daqueles que são mais necessitados, são mais carentes. Como oferecer à população um atendimento médico hospitalar digno, igualitário e de qualidade, num cenário de escassez de recursos e perspectivas de tímido crescimento do país? Onde buscar investimentos? Como administrar essa imensa máquina para responder essa e outras questões que eu acho que todos estão assim muito necessitados aqui de ouvir, esperando, sem mais delongas, para responder todas essas nossas questões, e que são muitas, eu passo a palavra à Sua Excelência, o Ministro da Saúde, o Dr. Luiz Henrique Mandetta, que tenho certeza lançará uma luz brilhante, uma luz muito forte sobre esse tema que angustia a todos nós, a todo o povo brasileiro. Tem a palavra, Excelência. Vossa Excelência, fica à vontade.
Bom dia. Bom dia a todos. Tempo que cumprimento o anfitrião do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, a quem eu peço que transmita ao presidente Carlos Vital todos os nossos respeitos. A nossa ministra, Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, a quem agradeço muito a maneira sempre elegante, correta e retilínea de tratar os temas da saúde. A doutora Leni Santos, advogada, também profunda conhecedora do nosso sistema de saúde. A todos os professores, aos advogados, desembargadores, corregedores, defensores públicos, alguns médicos, estou vendo aqui Anastácio Kotsiaks, um abraço a todos os colegas lá de Santa Catarina, enfim, a todos aqueles que se sentem, de alguma maneira, desafiados por uma máxima constitucional. E é importante que vocês entendam de onde viemos, onde estamos e para onde essa sociedade brasileira contemporânea tomará suas decisões para onde ir. O nosso sistema de saúde, ele não nasce com o SUS. O SUS é, a partir da Constituição Cidadã de 88, desafiado a existir na máxima constitucional de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas de onde viemos para chegar com a sociedade nesse ponto? Como todo o mundo, nós tivemos um início extremamente desorganizado. Há passagens muito rápidas de tentativas de organização de sistema. A primeira iniciativa mais sólida é com a vinda da família real, quando Dom João VI para em Salvador, antes de definir a corte no Rio de Janeiro, e funda a primeira Faculdade de Medicina do Brasil, em Salvador, Bahia. Dali em diante, o país começa, então, a procurar um modelo. Nós passamos pelo modelo, basicamente, durante todo o século XX, calcado em duas grandes correntes. Uma corrente de um dos mais brilhantes sanitaristas que o mundo já presenciou, Oswaldo Cruz, que inicia a grande redenção de um país que, em determinado momento, os navios já nem aportavam no Rio de Janeiro. Tamanha quantidade de doenças infecciosas, tamanha quantidade de falta de saneamento, a varíola, o dengue, a febre amarela, a malária. E isso fazia com que o país ficasse num isolamento extremamente grande por conta da questão sanitária. Então, inicia-se o sanitarismo no Brasil através de grandes campanhas. O Rio de Janeiro presenciou talvez uma das maiores revoltas populares, chamada Revolta da Vacina, por conta que formou-se uma guarda sanitária que entrava na casa das pessoas e procurava a marca da vacina na coxa. E os homens se sentiram profundamente agredidos dos guardas pedirem que as mulheres mostrassem a face interna da coxa para ver a presença da vacina. Paralelo a isso, com o movimento sanitarista, que foi, de uma maneira extremamente competente, retirando essas doenças infecciosas transmitidas por vetores, contando com mais e mais tecnologias, nós fomos, então, deixando praticamente a malária lá para a Amazônia, a febre amarela se tornou silvestre, nós tivemos o século das vacinas, que vieram para transformar o século XX num século em que as grandes epidemias de sarampo, as grandes epidemias de varíola foram se tornando cada vez menos comuns. A pólio passou a ser gradativamente combatida através de grandes campanhas.
Então, nós atravessamos com um movimento sanitarista muito forte. Esse ano, inclusive, faz 100 anos que Carlos Chagas, o maior pesquisador brasileiro, descreveu o ciclo completo da doença de Chagas, desde da onde ela inicia, o que ela faz e como ela se desenrola. E 100 anos depois dele descrever inteiramente esse ciclo, nós temos 10 milhões de chagásicos no país. Ao lado desse grande movimento sanitarista, nós assistimos no século XX no Brasil o início das especialidades. Então, a parte de atendimento à saúde, nós deixamos aquela figura do médico clínico geral, cirurgião geral, e passamos a ter ortopedistas, anestesistas, cardiologistas, a partir dos anos 50 e 60 adiante. Com esse quadro, foi somente em 1956, se não me engano, ou 58, que o Juscelino Kubitschek criou, por decreto, o Conselho Federal de Medicina, uma autarquia federal cujo objeto, cujo formato, inspirado na Revolução Francesa, era que a própria sociedade constituísse, cada uma com os seus profissionais, o zelo pela ética, o zelo pelo desempenho profissional e as regras gerais de desempenho de cada uma das profissões. Nós atravessamos o século XX baseados em 3 modelos, a grosso modo, de sistemas de saúde. Um sistema pensado pelos americanos, através de Flexner, que definiu saúde como um bem de capital, uma indústria cuja concorrência faria com que as pessoas se aprimorassem e o mercado, ditando as regras de mercado, sem nenhuma interferência, fosse gradativamente gerando um ciclo voluntarioso de prestação de serviço. Um modelo diametralmente oposto do regime comunista, onde o Estado era o provedor absoluto. E um sistema que começou a se desenhar após a Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, quando o americano apresenta o seu plano de restauração da Europa, o Dawson, que era o pensador europeu do sistema de saúde inglês, define que, olha, nem um sistema de saúde como bem de capital e nem um Estado provedor. Eles definiram que a saúde seria um direito das suas populações, um dever do Estado, mas colocaram dentro das possibilidades do Estado e iniciaram gradativamente por pequenas estruturas e foram gradativamente construindo o seu sistema de saúde. Nesses anos 60 e 70, a maioria dos sanitaristas brasileiros, dentre os quais Sérgio Aroca, que foi um dos grandes inspiradores, daquele que beberam daquela fonte do sanitarismo, eles foram praticamente todos exilados. E na Europa, na Bélgica, na França, toda a Europa adotou a linha de saúde, um direito de todos e é um dever do Estado. Ao reconhecerem aqueles modelos, retornam no final do período de governo militar, na reabertura política, e começam a discutir o sistema de saúde brasileiro, que era calcado basicamente na misericórdia para todas as pessoas que não tinham condições econômicas de ter o plano de saúde ou de pagar pelo serviço. Então, a sociedade brasileira tinha a filantropia como o principal instrumento de prover atendimento hospitalar, principalmente às pessoas. E poucas organizações sanitárias. O país não investia em saneamento básico. Aqueles que são aqui um pouquinho mais velhos vão lembrar de uma epidemia de meningite, acho que foi em 1975, né, Aline? Onde nós tivemos uma campanha que tivemos que vacinar o país inteiro, era aquela vacinação pistola, enfim. Nós tínhamos pólio, a pólio já havia sido erradicada de inúmeros países. Então, faz-se as conferências de saúde, define-se na conferência de saúde que nós tínhamos que ir para o modelo europeu.
Os médicos até então eram profissionais liberais. Havia pouquíssimo contrato com a coisa pública. O INPS, NAMPS depois, ele cadastrava e as pessoas que tinham trabalho tinham uma carteira, igual as pessoas têm uma carteira de plano de saúde, e procuravam diretamente os consultórios. Era um sistema totalmente liberal. Em 1988, os constituintes fizeram uma ruptura com esses quase 500 anos de sistema e definiram nessa máxima constitucional que saúde doravante seria um direito de todos e um dever do Estado. Ao colocar nesse formato, o passo seguinte foi definir qual espectro seria esse sistema. O espectro foi constituído de 3 pilares: a universalidade, ou seja, seria para todos os brasileiros, a integralidade e a equidade. O conceito de universalidade e integralidade, ele foi muito rapidamente apropriado por todos aqueles que viram a máxima constitucional e traduziram universalidade e integralidade num conceito de que é tudo para todos. Qualquer coisa que surgir que diga respeito a um eventual recurso na área de saúde, seja ele profundamente debatido e inserido nos países, mas a partir do momento que existe determinado produto ou serviço, e a partir do momento que um médico ou um ente do serviço de saúde solicita aquele serviço, automaticamente a engrenagem da justiça iniciou um trabalho de reafirmação. Iniciou-se um trabalho de judicialização em cima desses 2 pilares: universalidade, integralidade, uma máxima constitucional expressa de que é direito de todos e um dever do Estado. Com esses conceitos estava pronto. Era só fazer com que o Estado executasse. Mas o princípio da equidade, esse princípio, ele é um princípio um pouco mais complexo. Equidade significa você fazer e tratar diferente para alcançar a igualdade. A equidade significa olhar o direito coletivo, o bem-estar da coletividade, para que se alcance o equilíbrio entre como desempenhar o conceito constitucional e como construir o sistema. E o princípio da equidade foi deixado à margem. Nós experimentamos anos de expansão do sistema, algumas tomadas de decisão extremamente importantes. Nós tivemos passagens marcantes no Ministério da Saúde, mas a definição da atenção primária como mola mestra do sistema, a atenção primária ou atenção básica, cujo maior pecado é ser chamada de primária ou básica, porque ela é muito mais complexa do que a atenção especializada, ela foi sempre menos glamurosa e de menor vitrine do que os grandes centros de especialidade. Então, nós acabamos construindo um sistema que muitas vezes olha os centros de especialidade e esquece, negligencia a grande massa que está ainda muito aquém das suas possibilidades dentro da atenção primária. O programa de agentes comunitários de saúde, a estratégia de saúde da família, talvez seja, nesses 30 anos de SUS, o principal suporte, principal esteio por onde o sistema de saúde brasileiro decidiu fazer a sua porta de entrada. Ele é tão dramático para o sistema, ele é tão visceralmente importante ao sistema, que ele foi a principal política municipalizada do país.
quando numa dessas conferências definiu-se pela municipalização, a atenção primária praticamente foi entregue 100% para os municípios brasileiros. Ao fazermos tal movimento extremamente importante, esquecemos de que os municípios brasileiros são muito assimétricos, que o Brasil tem grandes Brasis dentro dele, que exercer a plenitude da atenção primária em Brasília é absolutamente diferente do que exercer a atenção primária aqui ao lado, em Lusiânia. Exercê-la no Amapá, em Roraima, é diferente do que no Vale do Jequitinhonha. E esse país ficou com grandes buracos assistenciais. Dos 5.500 municípios brasileiros, nós temos mais de 3.000 abaixo de um número mínimo de 15 a 20 mil habitantes. Nesses locais, a falta de médicos, a falta de advogados, a falta de promotores, a falta de defensores, a falta de cinema, a falta de cultura, a falta de lazer, a falta do complexo daquilo que as pessoas entendem por qualidade de vida ou por perspectivas, fez com que o buraco da presença daqueles que buscam saúde fosse rapidamente observado. E a população brasileira rapidamente fez a sua observação. Em todas as eleições municipais do país, o item saúde, quando a eleição é de prefeitos, ele será o primeiro item da pauta da eleição municipal. As pessoas vivem nas cidades. As pessoas querem que o prefeito, os vereadores, deem conta do sistema de saúde. Ali é o mundo real. O Estado é uma configuração nossa, é uma convenção nossa. Ele é virtual, a união é virtual. E os papéis dos entes foram sendo gradativamente colocados. O município na atenção primária, o Estado na complementariedade da atenção primária, e a União na formação das políticas e na transferência de recursos para buscar essa tão sonhada equidade e o sistema universal, integral e equânime. Nesse ponto, nós vimos algumas iniciativas que, num primeiro momento, chamaram muito a atenção daqueles que viam os buracos assistenciais. O país fez, em 2013, um movimento extremamente ousado. Decretou, então, o governo, à época, de que faltavam médicos no Brasil. Decretou, então, o governo, à época, de que nós traríamos médicos de outros países para exercer a medicina aqui, sem a necessidade de estarem inscritos nos conselhos profissionais, ou seja, à margem das avaliações éticas e de desempenho profissional. Decretou, então, votou-se no Congresso Nacional a abertura ampla de faculdades de medicina dentro do país. Qual é o quadro que nós temos hoje? Nós passamos de 148 faculdades para 323. Nós não temos mestres, doutores, professores para dar padrão de qualidade. Nós passamos de uma formação de 13 mil médicos para, esse ano, em torno de 30 mil, e rapidamente chegaremos a 35 mil ao ano. Se nós tínhamos 400 mil médicos em atividade, construídos em 40 anos, que é o tempo de vida útil dos médicos, nós teremos 350 mil por década. Em 40 anos, que são 4 décadas de exercício, nós estabilizaremos por volta de 1.500.000 a 1.600.000 médicos no país. Quando nós estivermos nessa construção, nós olharemos e diremos 1.600.000 médicos. Como foi a formação? Os médicos estudam 6 anos e depois fazem a residência, que quase que já é
pensada para se dar complementariedade em serviço. Dessas 30 mil vagas, nós conseguimos oferecer 16 mil vagas de residência. 14 mil são médicos formados, com CRM, inscritos, sem residência, sem especialização, sem a pós-graduação, seja em clínica médica, seja em medicina da família e comunidade, seja no que for. O que faz esse elemento dentro do sistema de saúde? Aqui eu vou me atentar muito ao médico, mas a constelação de pessoas de saúde. Ele aponta para, na sua relação médico-paciente, quais os exames, quais são as hipóteses diagnósticas e quais são os princípios do tratamento. Me lembro quando me formei, Mauro, que o paraninfo da minha turma olhou e disse para nós: vocês têm que ter muita responsabilidade. Ele dizendo: quando me formei, tínhamos 42 possíveis testes de serem feitos quando retirava o sangue do indivíduo. E agora, em 1989, vocês já têm quase 300, são 289 testes. E nós ficamos todos abismados. Se vocês não fizerem a clínica, vocês vão quebrar o sistema. Pois bem, nós estamos com algo em torno de 4.200, 4.300 testes que podem ser feitos a partir do exame de sangue. O ser humano descobriu, o maior feito da humanidade foi da humanidade, porque foi uma corrente mundial. Nós deciframos o código genético, o DNA, o Projeto Genoma. O Projeto Genoma abriu uma porta para milhares, infinitas combinações. A pesquisa passou a olhar a doença e o gene, a doença e o gene. Se temos diabetes, os médicos não sempre perguntaram para vocês, quando vocês iam na consulta, tem alguém diabético na sua família? É porque sabem que havia uma correlação familiar. Agora se faz o nexo do gene com o diabetes. Agora se faz o nexo do câncer de mama, que antigamente era a anatomia patológica, a imagem e a clínica, obrigatoriamente se faz o código genético, a marcação para saber de qual gene é aquela propiciou o início daquela doença. Há 1 ano e meio atrás, uma paciente com metástase hepática, pulmonar e cerebral, com um determinado tipo de câncer de mama, que é relacionado à baixa produção de uma determinada linha de células que combatem aquele câncer, puncionaram a medula da paciente, pegaram um número mínimo de células daquela linhagem, fizeram a cultura, injetaram endovenoso e deram cura para metástase cerebral, hepática e pulmonar. Ali estava inaugurado um período chamado tailor-made de medicação. É o paciente, a sua doença, o seu tratamento. Ali estava inaugurada uma era em que não se dilui mais o custo na horizontal. A quimioterapia, a droga, que os laboratórios pesquisavam e falavam, agora ela está disponível, eles faziam fábricas na Ásia, fábricas no Brasil, fábricas na Europa, e produziam para atender 4 bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas, ela agora passa a enfrentar a concorrência da individualidade da doença. Nós, nesse ano, incluímos no nosso sistema de saúde um medicamento que era muito solicitado e muito judicializado, chamado Spinraza. O Spinraza é um medicamento para atrofia medular espinhal, extremamente caro. Como a doença era rara, somente testado para um dos subtipos da doença. Nós fizemos um grande movimento e conseguimos incluí-lo através do compartilhamento de risco para aquelas em que eles não estavam claro. É a primeira vez que o Brasil faz uma opção por compartilhamento de risco. Eis que em julho, um outro laboratório recebeu o registro na FDA norte-americana para a primeira terapia gênica.
Através do projeto Genoma, eles identificaram o gene que causa a doença. Conseguiram, em 2011 e 2012, uma técnica chamada CRISPR. Acostumem com esse nome ainda vai estar no samba enredo da Mangueira daqui a alguns anos, que é uma técnica em que você consegue alterar o código genético do adulto. E através da terapia gênica, uma única aplicação intramuscular, esta técnica entra no código genético da criança, altera o gene responsável pela atrofia medular e promete a cura da doença. Não estamos mais falando de tratamento clínico, estamos falando de uma terapia gênica. Quando você faz um medicamento, você cai na lei de patentes. A lei de patentes, ela dá em média 10 anos de proteção patentária. Depois ela é passível de ser utilizada pelos genéricos. A terapia gênica, primeiro registro, não foi através de medicamento. Foi através de uma técnica, isto é, uma terapia. Em sendo terapia, como uma cirurgia, não existe patente de cirurgia. Só que a possibilidade de se alcançar a técnica é muito distante e não existe como você quebrar a patente de uma técnica. O registro desta terapia da AMI, há uns 40 dias atrás na FDA, foi de 2.800.000 por paciente. Nós temos 1.500 pacientes com atrofia medular espinhal. 2.800.000 dólares, dólar a R$4, nós estamos falando por tratamento de algo em torno de 12 milhões de reais. Vezes 1.500, vocês vão chegar aí a um gasto de algo em torno de 15 bilhões. E aí voltamos no conceito de equidade, no conceito de direito individual versus direito coletivo. Aí voltamos à nossa estrutura jurídica e os nossos caminhos. E se é possível ou não é possível. A terapia gênica ela vai permear todo o século XXI. O século XXI vai ser maravilhoso, nós vamos viver mais, nós vamos viver melhor. Eu vou ter mais tempo para curtir o Gabriel, meu único netinho, porque eu cheguei atrasado aqui hoje, porque eu não vejo nunca, ele chegou ontem aqui em Brasília, eu fiquei meia hora com ele hoje de manhã. Mas há um custo por solução individual que esse país vai ter que sentar, discutir e entender que ou nós protegemos essa conquista da Constituição Cidadã, que é a máxima constitucional de direito ser, da saúde ser um direito de todos, um dever do Estado, ou nós enveredaremos por um período em que as soluções individuais predarão toda a capacidade do Estado de poder estruturar o direito coletivo mais complexo que existe, que é na atenção primária, onde mais de 80% das nossas condições clínicas podem ser enfrentadas, diagnosticadas, conduzidas e tratadas, desde que tenhamos o profissional certo, capacitado no local certo. Esse ano, no Ministério da Saúde, nós iniciamos claramente uma decisão técnica e política. Técnica, porque foi uma decisão pensada por muitas cabeças em torno do desafio, em torno do tema dessa fala, e nós decidimos fazer uma atenção primária de qualidade no país. Nós decidimos alguns princípios. Primeiro, nós tínhamos que ter uma Secretaria Nacional de Atenção Primária. Não se constrói atenção primária não tendo um setor responsável de fazer, medir e controlar.
Segundo, que nós queremos métrica. Não existe condições de se fazer um procedimento tão complexo, tão caro, sem medir os resultados. Quando você coloca como meta da atenção primária, tem que examinar os pés dos diabéticos. Se vocês olharem no sistema de qualquer cidade brasileira, vai estar escrito lá, programa do diabetes, pés diabéticos, 100% dos pés examinados. Se você examinar 100% dos pés dos diabéticos, não pode estar aumentando na velocidade que está aumentando a amputação de pé neuropático. Quando a gente coloca aqui, a gente está fazendo um trabalho de pré-natal, pedindo 8 consultas de pré-natal para as mães, não dá para chegar na hora do parto no hospital e você ter a quantidade de sífilis que nós temos na hora da internação hospitalar. Se um desses médicos da especializada comete um erro na sua cirurgia e o indivíduo eventualmente falece ou tem lá um grande problema, uma grande complicação, imediatamente ele vai ser denunciado para indenização na área civil e vai ser denunciado nos conselhos. O número de denúncias nos conselhos aumenta em progressões geométricas. E as nossas falhas na atenção primária? E os óbitos evitáveis? Alguém questiona? Alguém eventualmente aponta e fala, eu fui fruto de uma má condução? Eu estava gestante, ninguém me tratou da sífilis? Eu estava gestante e eu tive AIDS e transmiti verticalmente para o filho, porque não tinha o medicamento? Essas questões precisam ser medidas. O terceiro ponto é que nós decidimos fazer isso respeitando um dos princípios da Constituição Cidadã. Pessoas não são coisas, pessoas não são commodities. Um país não pode negociar com outro país negócio envolvendo pessoas, seja pela sua raça, pela sua cor ou pela sua condição intelectual. Colocar aqui dentro do país 10 mil, 12 mil, 15 mil médicos de outro país, pagar a eles 1.000, 2.000 reais e pagar 10 mil para o país de origem, que sociedade é essa que nós estamos? Onde estavam as pessoas para se indignar com isso? Quer dizer que se o problema fosse de limpeza urbana e nós fizéssemos e nós tivéssemos feito, vamos trazer 10, 12, 15 mil pessoas do Haiti e vamos pagar um dinheiro para o governo do Haiti e vamos arrumar a limpeza da porta da sua casa, você diria que seu problema de limpeza estava resolvido? Nós decidimos de fazer isso com pessoas, fazer o programa com pessoas livres. Nós decidimos fazer o programa não mais com vínculos precários, mas também com um vínculo que me desse condições de que quando o indivíduo investido daquela função não estivesse desempenhando, eu pudesse demiti-lo. Então nós definimos pelo vínculo CLT. Nós definimos que não haveria mais escolha política. A escolha política é quando você chega e fala, eu sou alinhado com o governo, me dá 10, me dá 20 médicos. Eu tinha uma cidade no Paraná de IDH altíssimo, com 61 médicos cubanos na atenção primária, aonde talvez tecnicamente não coubessem 2. Então nós definimos que serão os critérios da OCDE, os critérios do IBGE, o número de pessoas no Bolsa Família, o número de beneficiários abaixo de 2 salários mínimos, o cruzamento técnico aponta quais são os locais de vulnerabilidade social. Com isso nós vamos entrar muito forte no Nordeste, na região Norte, no Centro-Oeste, nos vazios assistenciais, e vamos estar presentes nos grandes centros urbanos, em locais onde a vulnerabilidade social e o IDH apontem para tal, e não mais por critério político. Nós decidimos que as pessoas que entrarem no sistema
devem ganhar diferente. Uma coisa é eu ser médico aqui em Brasília, em Ceilândia. Outra coisa é eu ser médico lá no Parque Nacional do Xingu. Ele tem que ganhar muito mais do que o daqui, porque lá é muito mais complexo. É muito mais difícil estar no semiárido do que estar na região sul. Isso é trabalhar o conceito de equidade. Nós decidimos que quando eles entrarem, independente da sua formação prévia, eles terão 2 anos de especialização. E só assinaremos a carteira daqueles que concluírem e apresentarem o título de especialista em medicina da família e comunidade. Porque se nós queremos fazer atenção primária, nós temos que ter as pessoas especializadas em atenção primária. Não existe vida da capital e vida do interior. Quer dizer que um médico não pode trabalhar lá no Sírio-Libanês, porque ele pode machucar alguma madame, algum bacana, mas ele pode atender lá no Acre? Por quê? Qual a relativização de profissional que a gente faz? Por que tem que ser assim? É difícil desse jeito? É. É mais complicado desse jeito? É. Agora, ou esse nosso país se olha no espelho, reconhece quais são os seus princípios e os seus valores e vai atrás das coisas corretas e para de gambiarra, para de improvisação, para de achar que isso é assim mesmo, porque isso já estava assim, eu vou manter desse jeito, porque se for para fazer igual, realmente não há nenhuma valia em estar onde estamos. Os desafios são enormes, desafios tanto nas condicionantes sociais que levam o nosso país a estar com o sistema de saúde como está, o saneamento básico baixo. Eu entrei no Ministério da Saúde e vi a vacinação brasileira no chão, alertei em janeiro, alertei em fevereiro, em março, vai voltar, doença infecciosa vai voltar, protejam suas famílias, vacinem seus filhos, levem para vacinar. Um pai e uma mãe que acredita na fake news e retira a vacina do seu filho, onde estão aqueles que vão debater se pode a criança, ela tem condições de decidir se ela quer ou não tomar a vacina? É um direito dela, é uma responsabilidade dos pais, ou você pode colocar em risco? Quem é que vai botar luz a isso? Volta do sarampo, jogador da seleção brasileira outro dia estava com cachumba. É preciso entendermos todos que essa viagem, fruto do desafio constitucional que nos fizeram, atinge a todos. Atinge aos promotores, aos defensores, aos juízes, aos médicos, aos enfermeiros, aos agentes comunitários, e atinge a toda a sociedade brasileira. Aqueles que estão aqui pensando, graças a Deus que eu tenho um plano de saúde, esqueça. Você está dentro do SUS. O ritmo de custo, precificação do plano de saúde versus a renda de cada um de vocês aqui é incompatível com isso que está chegando aqui. Agravado pelo fato do plano de saúde não ter sequer um esboço de serviço de prevenção, de atenção primária. Ele é um serviço de atendimento à doença. A doença vai engolir a renda de todos vocês e dos planos de saúde. Joguem isso em 20, 30 anos, eu tenho 55, aos 75, 80 anos, eu não terei renda para pagar um plano de saúde. A vocês que são advogados, que ganham muito bem, com certeza o terão, mas nós estamos todos dentro do Sistema Único de Saúde.
Eu vou pedir muitas desculpas a vocês. Hoje é um dia de reflexão na Câmara dos Deputados, eu estou indo para lá, porque hoje é o dia que se chama atenção para o suicídio. O setembro é o Setembro Amarelo, uma sequência de 3 meses com cores. O Setembro Amarelo, a saúde mental e o suicídio cresce. Os nossos adolescentes, não sei se por conta da hora tela e navegação de internet, não sabemos se por conta do bullying cibernético, não sabemos se por conta da sociedade de consumo, do vapor barato, eles estão aumentando em índices muito alarmantes a automutilação e o suicídio. Hoje nós vamos refletir sobre o suicídio na Câmara. Mês que vem refletiremos sobre o Outubro Rosa, que as mulheres, sempre mais inteligentes que os homens, viram a necessidade de uma campanha para alertar. E os homens, depois a reboque, tocado pelas mulheres, porque o homem só vai na unidade de saúde quando a mulher manda, e a mulher tem que mandar, mandem mais nos seus namorados, noivos, maridos, pais. Em novembro temos o Novembro Azul sobre o câncer de próstata. É um desafio maravilhoso, tem gente muito boa, o país é maravilhoso, nós temos excelentes centros de pesquisa, nós devemos criar um Instituto Brasileiro de Genética Humana, nós vamos correr atrás do prejuízo de ter ficado 20 anos à margem da genética, nós estamos fechando um acordo com Londres, Israel, nós estamos trazendo para o Brasil o CDC, uma unidade para cá dos Estados Unidos, eu assino em Atlanta esse mês. O Brasil presidirá os BRICS, nós temos excelentes acordos para ganhos em escala sobre medicamentos com a China, com a Índia, com a África do Sul, com a Rússia. Somado, esses países detêm quase 50% da população mundial. O Brasil presidirá também o Mercosul. Nós devemos aumentar a plataforma de compra das Américas. Nós temos um caminho muito forte, muito sólido. Nós somos respeitados mundialmente em saúde, graças àqueles que me antecederam e graças a esse país maravilhoso que tem um povo profundamente comprometido com as grandes causas sociais e a saúde, o SUS, podem ter certeza, ele jamais deixará ninguém para trás. Nós somos um patrimônio da humanidade. Um bom evento, não vou poder ficar para o debate, falei muito mais do que eu costumo falar, mas acho que hoje eu estava meio reflexivo, porque eu vi minha filha, vi meu neto, e falei, eu perguntei para a professora Laurita, qual é o tema aí do evento? Falaram assim, o SUS é possível? Eu falei, meu Deus do céu, será que essa é a pergunta que vocês me fizeram? É sim, é possível, e tudo vale a pena se a alma não for pequena. Bom evento para vocês. Bom, senhoras e senhores, eu quero agradecer em meu nome e em nome dos organizadores deste evento, principalmente em nome do doutor Mauro Luiz, não é? Mauro, vice-presidente, Mauro Luiz de Brito, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, a participação de Sua Excelência, o ministro da Saúde, doutor Luiz Henrique Mandetta. E ele nos demonstrou, na sua palestra, que ele realmente conhece o sistema de saúde no Brasil. Não é um ministro, como já dizia antigamente, vou só fazer uma crítica, mas é muito passada, colocou o ministro há tempos atrás, como ministro da Agricultura, que não sabia fazer uma diferença de um limão e uma laranja. Não é o caso aqui do doutor Luiz Henrique Mandetta, que realmente conhece de saúde. E ele nos brindou, então, com uma palestra bastante esclarecedora. E uma coisa que me chamou muita atenção, que me ensinou também,
com relação aos conceitos que devem reger o sistema de saúde, que é o da universalidade, o da integralidade e da equidade. E que esses conceitos são muito aqui prejudicados pelo sistema de judicialização, não é? Pela judicialização no sistema de saúde, principalmente no tocante às doenças individuais, não é? A busca de tratamento em doenças individuais que custa milhões, né, em prejuízo da população brasileira. Mas, enfim, eu tinha feito várias anotações para perguntar também, para que fizesse parte das indagações, mas não vou tomar mais o tempo do nosso conferencista, porque já disse que está sendo chamado urgentemente. Não, o evento lá sobre suicídio, eles querem que eu fale lá na Câmara, então os oradores estão me falando, você não vai vir igual o Mauro fez hoje, você vai chegar? Pois é, então, mas mais uma vez o nosso agradecimento, não é? E foi realmente uma alegria conhecê-lo nessa oportunidade, pessoalmente nessa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E passo a palavra, neste momento, à doutora Leni Santos, que já disse o seu currículo, e pode ficar à vontade, pode falar do... Onde que passa? Ah, tá ali já. Tem a palavra, doutora. Obrigada. Acho que tá bom, né? Tá bom? Acho que tá bom, né? Bem, bom dia a todos. Bom dia, ministra. Agradeço o evento, de ter me convidado, de estar aqui hoje com todos vocês. Aqui está um misto, né, de profissional da saúde e do direito. Eu sou da área do direito e trabalho na área da saúde com o direito à saúde. E falar depois do ministro que fez esse passeio de 500 anos, né, pela saúde aqui do nosso país, e chegou no século XXI, e chegou no ponto, que é um ponto que eu vou trazer também aqui na minha palestra, que exatamente o quanto nós temos, né, nesse mundo de hoje. O mundo mudou completamente e nós temos realmente que, muitas vezes, estar repensando como que o Sistema Único de Saúde, que é um sistema público de acesso universal, ele pode sobreviver e ele precisa sobreviver, e daí precisam, então, a gente está sempre fazendo reflexões a respeito disso. Então, vamos lá. Bem, então, é exatamente isso. Hoje, nós temos que repensar a saúde, mas nós precisamos de nos fundarmos em algumas premissas, né? O mundo mudou, quer dizer, as tecnologias hoje estão aí, e isso significa, na realidade, duas coisas. Com o conhecimento do mundo de hoje, seria uma indignidade absoluta você deixar uma pessoa, né, morrer ou deixar ela em sofrimento por falta de atendimento, se conhecendo o que se conhece hoje da medicina, né? Então, isso faz com que o direito à saúde tenha que estar cada vez mais presente, mas nós também precisamos pensar em como cuidar disso tudo, porque o tesouro, o orçamento, não é um saco sem fundo, tem limites, e como a gente vai conciliar tudo isso. Então, estou fazendo um pouco uma reflexão, né? Inclusive a pergunta que a implantação plena do SUS nos moldes de hoje é possível.
nós temos realmente que estar fazendo reflexões a respeito disso. O SUS, ele, na realidade, já está implantado, ele existe, né? O que existem são muitas deficiências e nós precisamos, então, discutir isso, né? E, na realidade, o princípio maior do Sistema Único de Saúde, do direito à saúde, que está na nossa Constituição, no artigo 196, é o de ninguém adoecer por causas evitáveis, que é o da segurança sanitária. O ministro tocou nesse assunto ao falar da atenção primária como um lugar onde você faz promoção da saúde e prevenção. Então, hoje, é algo que a gente tem que refletir muito, porque a Constituição fala que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas econômicas e sociais que evitem o risco, né, do agravo à saúde, né, e também garante o acesso universal. Nós precisamos, primeiro, preservar a saúde de todos, para depois, então, a gente, daquilo que é possível e que é evitável, né? Então, os novos paradigmas do século XXI, né, que a gente tem que usar para poder fazer toda essa reflexão, exatamente de que, e o ministro terminou a fala dele dizendo que todos praticamente vão acabar indo para o Sistema Único de Saúde, é só a gente fazer também uma reflexão de que 70% da nossa população é uma população pobre, ganha por volta de R$ 2.200. Então, nós temos 150 milhões de pessoas absolutamente dependentes do Sistema Único de Saúde, né? Isso só na parte curativa, só na parte de recuperação da saúde, porque o SUS é muito mais que isso, porque ele também trata de toda essa outra parte, que é a parte preventiva. Eu sempre digo que, quando a gente entra no restaurante, o SUS esteve ali com a vigilância sanitária. Quando você entra, as mulheres entram no cabeleireiro, o SUS esteve lá com a vigilância sanitária. Então, todos nós, na realidade, usamos o SUS e precisamos do SUS. Mas a parte, geralmente, que a gente sempre mais discute é a parte da recuperação da saúde. Isso nós temos 150 milhões de absolutamente dependentes do SUS, né? E nós vamos ter 30% da população que tem plano de saúde, que dá uns 46 milhões de pessoas. Ocorre que a nossa população está envelhecendo. Daqui a 20 anos, 25% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. E a renda das pessoas que vão se aposentando vai ser uma média de R$ 2.000, mais ou menos. E isso pergunta quem vai conseguir, inclusive, ter um plano de saúde com os custos que nós temos hoje, né, dessa medicina altamente tecnológica, né? Então, temos que refletir realmente que todos nós estamos implicados nisso e todos nós somos corresponsáveis desse nosso sistema de saúde, né? Então, voltando aqui à palestra, esses novos paradigmas, né, a nova forma de produzir saúde, né, os benefícios tecnológicos, os riscos da tecnologia e os custos da tecnologia, os excessos da tecnologia, a overdiagnose, essa medicina mais pesada, que encarece profundamente. Então, isso tudo vai ter que ser feito reflexão, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde, né? E com o envelhecimento também, haverá necessidade de você ter formação de pessoal de uma outra maneira, porque nós vamos ter, inclusive, muito atendimento domiciliar, os atendimentos serão de outra forma. Então, tudo isso tem que ser refletido dentro do Sistema Único de Saúde. E o ministro acabou de sair dizendo que está indo lá para a Câmara, está discutindo o suicídio. Os novos paradigmas do século XXI
né, ele está trazendo muitos transtornos mentais e psicológicos, até por causa da insegurança do futuro. Ninguém hoje tem muita certeza do futuro. Antes você mais ou menos sabia qual seria o caminho da sua vida. E hoje as pessoas não sabem. Isso tem causado, né, muitos transtornos mentais, né, essa dependência da tecnologia. Não é só de você ficar no computador, ou ficar no celular, ou ficar em jogos pelo computador, mas é exatamente essa tecnologia que traz, né, uma mudança de mundo, né? A nova forma de construir as famílias, a nova forma dos afetos, tudo isso tem realmente causado um impacto na vida de todo mundo e trazendo, então, e tudo isso acaba redundando em você, de repente, ter a sua saúde afetada. E o desejo de todo mundo é viver mais e melhor. E, para isso, todos nós somos responsáveis, né? Então, por isso que precisamos, com todo esse conhecimento, também cuidarmos, sermos responsáveis pela nossa saúde, que é o autocuidado. Então, o SUS precisa, esse sistema público que tem um custo altíssimo. O SUS hoje é subfinanciado, e sendo subfinanciado, só o Ministério da Saúde, que é o federal, ele aplica na saúde 110 bilhões de reais ano, né? E quando você junta as 3 esferas de governo, dá por volta de uns 260 bilhões de reais, quer dizer, é um direito que custa muito e que nós temos realmente, que a sociedade inteira, as pessoas, as empresas, todos nós precisamos ser corresponsáveis com os cuidados que devemos ter com a nossa saúde, até porque temos conhecimento hoje para poder fazer isso, né? Então, já falei isso aqui. Aqui é importante a questão da tecnologia e da incorporação tecnológica. O ministro também comentou exatamente isso, o quanto custa, muitas vezes, você tratar de uma doença rara de uma única pessoa, e essa reflexão que a sociedade vai ter que fazer do coletivo e do individual. Isso, não escaparemos disso, a Inglaterra já faz isso. Eles já têm, inclusive, fórmulas do que eles incorporam, e é em cima de custo-benefício, e o que eles não incorporam. E uma pesquisa da União Europeia, em 2013, chegou à conclusão que só 25% de tudo aquilo que dizia que era uma inovação, de fato, só 25% era uma inovação, 75% não se constituía em uma inovação. E uma recente pesquisa agora, ela é de 2019, também num artigo publicado, mostra a mesma coisa, que só 25% de tudo que se diz que é uma inovação tecnológica, de fato é uma inovação. Quer dizer, se for se incorporando tudo o que surge, não haverá dinheiro no mundo que pague, que sustente um sistema público. E, como o ministro também falou, nem planos de saúde, porque ninguém vai conseguir ter renda para poder pagar, né, um plano de saúde, né? Então, os custos da tecnologia, elas muitas vezes vão na razão inversa, né, dos resultados que ela produz. Por isso que a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, ela tem que ser muito séria e tem que ser muito empoderada para poder fazer com muita seriedade todas essas análises para se saber o que de fato deve se incorporar no SUS e o que não se deve incorporar no SUS, porque não haverá recurso suficiente para poder trabalhar com tudo isso, né? Há realmente medicamentos que são impagáveis e tecnologias e procedimentos que são impagáveis. Tudo isso tem que ser objeto de reflexão por toda a sociedade, que é a sociedade que, na realidade, financia o SUS com seus impostos, né? Bem, ainda no tocante, e a gente sabe que tem muito abuso, né? Há muitas vezes não sejamos ingênuos, né? Todos querem ganhar dinheiro com as suas novas tecnologias, e então não se pode achar que tudo a gente vai poder colocar dentro do sistema de saúde, né?
Então, acho que disso tudo a gente precisa ter um novo olhar e um novo fazer, né? A questão do autocuidado que eu falei, a questão da telemedicina que está em discussão, inclusive tem decisão do CFM, mas isso precisa caminhar, nós não vamos poder fugir disso. Eu fui no Pará e estive vendo dentro do COSEMES, que é o Conselho Nacional, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, eles fazendo pessoas que moram para poder chegar em Belém, muitas vezes para trocar só uma receita e ajustar um medicamento, né, na área neurológica ou em qualquer outra situação de especialidade, ele muitas vezes tem que gastar 12 horas. Isso a gente pode resolver com telemedicina e outras maneiras de se produzir essas consultas, né, e diminuir as filas. Eu até digo que, na realidade, no SUS, nós estamos no estágio pré-fila. Nós nem estamos no estágio da fila. Porque quando alguém está numa fila, a pessoa sabe exatamente o lugar dela na fila e o dia, a hora que ela vai ser atendida. Quando você entra numa fila para qualquer coisa, você sabe, se dimensiona quando será o seu momento. No SUS, não se sabe. Tem pessoas que estão esperando há anos para ter uma consulta. Quer dizer, isso é algo que nós temos, não podemos continuar com isso. Porque uma pessoa não pode esperar 2 anos, né, para ter um atendimento, ou fazer uma cirurgia, ou fazer uma consulta de especialidade, né? Isso vai causar um profundo sofrimento, né, para essa pessoa. Então, tem o dano material e o dano imaterial, porque depois ela vai custar muito mais cara também para o sistema de saúde, porque a saúde dela já está mais agravada, né? E o Brasil perdeu o time do desenvolvimento tecnológico, e isso também é um peso, porque as tecnologias acabam tendo que ser importadas e acabam sendo sempre muito mais caro, né? A nossa gestão pública é extremamente lenta, defasada. Nós ainda estamos realmente, parece que não entramos no século XXI, né? E hoje eu acho que a coisa mais preciosa que temos é o tempo, e o tempo nem sempre é dimensionado na área, dentro dessa burocracia que nós temos. E acho que a medicina também precisa ser mais leve, mais sóbria, mais contida, né? Menos medicamentosa, né? E elevar também a responsabilidade de todos os envolvidos, não apenas do sistema de saúde, mas das pessoas também que acessam o sistema de saúde, né? Daí, os nossos avanços e os nossos atrasos no âmbito do sistema público de saúde, né? Eu acho que uma coisa muito grave que o sistema público tem é não planejar a longo prazo. O Canadá já sabe que daqui a 10 anos, quantas enfermeiras ele vai precisar. No Brasil, nós não temos a menor ideia e nem estamos planejando para esse envelhecimento que está chegando da população e que vai precisar de um outro perfil do profissional. Quer dizer, isso é algo muito grave, não fazer planejamento, né, na área da saúde e fazer planejamento de longo prazo, né? E também surgem inúmeros outros modelos de parcerias que nós vemos hoje no mundo moderno, e nós estamos sempre patinando com isso dentro da nossa doutrina administrativa, sempre que não pode isso, que não pode aquilo, gera uma insegurança jurídica enorme para os gestores da saúde. Então, nós precisamos que a nossa doutrina administrativa se arranje para poder incorporar tudo aquilo que precisar ser incorporado para a gente ter um sistema de saúde mais ágil, mais rápido, mais eficiente e com menor custo, né? A judicialização, eu sempre digo que ela está vivendo de si própria. Ela ganhou uma vida própria. Então, ela já gerou, hoje em dia, a gente vê a quantidade que a gente tem de eventos, de cursos, de encontros, de mestrado, de doutorado, de viagem, de palestra sobre judicialização, mas nós não atacamos a causa. Por que temos a judicialização? Nós não atacamos, nós aperfeiçoamos a judicialização. Aperfeiçoar a judicialização significa dizer sim para ela e que ela vai ficar.
E a gente, ao invés de a gente estar trabalhando para diminuir a judicialização. E a judicialização causa danos à organização do sistema, porque quebra com a organização do sistema, encarece na medida em que o judiciário determina, ainda que seja individualmente, determina uma incorporação de alguma coisa, porque se determina para aquela pessoa, os demais também vão pleitear, e um dos princípios do nosso direito à saúde, né, um é a segurança sanitária, o outro é a universalidade do acesso, o outro é a igualdade do atendimento, que está previsto no artigo 196 da Constituição. Quer dizer, quando você, numa decisão judicial, você determina que aquela pessoa receba aquele medicamento ou aquele procedimento seja incorporado numa cirurgia, o que quer que seja, então nós estamos incorporando e teríamos que incorporar para todos, de acordo com o princípio da igualdade. Quer dizer, isso a gente precisa realmente refletir muito, e acho que a judicialização está vivendo de si mesma, né? E, lógico que tem aquilo que realmente você, muitas vezes, tem que a justiça pleitear, mas acho que tem muitos abusos, muitas caronas, muito mal entendidos, e a gente precisa atacar isso, né? Ainda nossos avanços, a integralidade da atenção à saúde, que o ministro falou que é um princípio do sistema, né? O atendimento deve ser integral, só que a integralidade, o céu não é o limite. Então, e é um conceito jurídico impreciso. Quando você verifica o conceito da integralidade, que está na Lei 8080, no artigo 7º, inciso 2º, né, dizendo que é um conjunto de ações e serviços, né, para atendimento do caso individual ou coletivo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, a gente vê que é uma norma aberta. E a gente, então, na hora de aplicá-la, de fazer a sua interpretação, nós precisamos, então, de olhar para todo o que existe de normas, de princípios, né, de valores na sociedade, para poder, então, fazer uma contenção e dar contorno jurídico a esse conceito impreciso da integralidade. Porque não dá para ser tudo. E acho que para todos têm direito, pelo princípio da universalidade, de irem para o SUS. Mas não é tudo, porque o céu não é o limite, porque não há. E muitas vezes a gente está fazendo o papel de bobo da corte, incorporando determinada tecnologia, que se você comparar, você tem uma outra muito mais barata e que tem a mesma eficiência. Então, isso, e na judicialização, a gente acaba tendo muito problemas com isso, que essas comparações, que daí são feitas pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação, Tecnologia e Saúde. A Anvisa, quando registra, não faz isso. Quem vai fazer custo-benefício, custo-efetividade, é a CONITEC. E eu acho que um dos caminhos é a gente fortalecer a CONITEC no tocante à incorporação das tecnologias, né? E a integralidade, então, tem que ter esses contornos. Você tem que olhar a RENASES, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Tem que olhar a RENAME, que é a relação de medicamentos no SUS. Temos que verificar também o papel da CONITEC e muitas outras normas para poder fazer um contorno jurídico no tocante ao conceito aberto da integralidade, porque o céu não é o limite, né? Ainda nessa questão, um outro problema sério que nós temos no SUS, um dos critérios de rateio de recursos da União para estados e municípios na área da saúde é o desempenho, é a qualidade do serviço. E nós não temos avaliação de desempenho nem avaliação de qualidade. Nós não temos indicadores de qualidade, nós não sabemos nem talvez avaliar, não temos critérios de excelência para fazer essa avaliação. Isso é fundamental que a gente introduza dentro do SUS esse critério de avaliação de qualidade dos serviços, né? Vamos, o que mais? Ainda aqui, a questão que o ministro tem tocado muito, isso não falou hoje aqui, mas é da região de saúde. Não tem SUS sem região de saúde. A região de saúde é o grande recorte que você faz. Se descentralizou os serviços que estavam na mão da União, eram do Estado para o Estado, e o que estava na mão do Estado e deveriam ser dos municípios para os municípios, que se chamou de municipalização da saúde.
que é um princípio, que é uma diretriz de organização do SUS, que era a descentralização das ações e serviços para os municípios. Hoje nós temos 5.570 municípios produzindo saúde. Mas nós não fizemos um dever de casa que está no artigo 198 da Constituição, quando define como o SUS se organiza, que ele se organiza de maneira regionalizada. Então, nós precisamos regionalizar a descentralização e dividir, juntar agora os municípios e fazemos uma divisão geográfica, territorial, dentro dos estados, para poder, então, termos, porque daí você começa a ter escala. Não é possível você não regionalizar, não juntar os serviços numa região para poder fazer o atendimento. Essa é uma dívida, esse é um atraso que nós temos no SUS. Formação de pessoal na área da saúde para atender, de fato, as necessidades do SUS, que o SUS precisa. Daí, o ministro, inclusive, tocou no Mais Médico, que é um dos problemas que temos, que não temos pessoas, muitas vezes, com a formação para atuar na atenção primária, que trabalha muito mais com prevenção e promoção da saúde, né? E as políticas intersetoriais de saúde, que é para evitar o risco da pessoa ficar doente, né? Bem, então, eu já estou quase concluindo. A saúde pública, desde 1988, quando nós tivemos, né, o Sistema Único na nossa Constituição, né, ela mudou consideravelmente, a população aumentou, então ela é subfinanciada até hoje, ela nasceu subfinanciada e continua subfinanciada, né? Hoje nós temos a participação da sociedade no SUS pelos conselhos de saúde, que é algo importante. Nós temos 5.570 municípios, né, produzindo saúde, 27 estados, 210 milhões de pessoas no SUS, como eu falei, todos nós usamos SUS, e 150 milhões dependentes dele, né? E temos outras questões, as comissões intergestoras, as CONASEMES, o próprio Ministério da Saúde, como setorialmente ele que chama direção única em cada esfera de governo, porque antes você tinha setor saúde dividido em 3, 4 ministérios, já chegou a ter em 5 ministérios ações e serviços de saúde, então fazia um fracionamento da direção e hoje, inclusive, constitucionalmente não é possível. Isso é um avanço, é algo importante. Até o ano passado, quando eu atualizei um livro, meu Comentários à Lei Orgânica de Saúde, eu fui verificar, o Ministério da Saúde tem 47 políticas públicas de saúde, não é pouco, né? O que nós precisamos é realmente que elas sejam efetivas, que elas aconteçam mesmo, né? Acho que é o único sistema de saúde no mundo universal que também tem assistência bucal na saúde. É raro que isso exista em outros países, né, que tenham sistemas universais, né? Daí eu até pus aqui uma brincadeira, que tem uma pergunta: é possível implantar o SUS, né, como ele é no mundo de hoje? Daí respondendo, perguntando, né, é possível garantir uma saúde para 10 milhões de pessoas com 4% do PIB? É impossível, porque todos os sistemas universais aplicam minimamente em saúde pública 7% do PIB. O Brasil aplica quase 9%, sendo que 5% é para a área privada, que são dos planos de saúde, e só 4% que é do setor público. É impossível. O financiamento tem que realmente ser olhado, e acho que isso, a gente tem que ter sentimento de pertencimento ao SUS para podermos, então, discutirmos isso, né, e brigarmos para termos mais dinheiro no sistema de saúde, né? Então, aqui, pensar o futuro do SUS é uma medida de urgência, né, porque todos nós usamos o SUS, e aqueles que não usam para a área de recuperação da saúde usarão em algum momento, com os custos que a tecnologia estão trazendo, né? Então, a gente tem que olhar para o Sistema Único de Saúde com os olhos do século XXI, e não quando ele surgiu em 1988, em 31 anos, né? Então, realizar esse SUS com esse novo formato, eu acho que é
um dos maiores desafios. E eu termino aqui com uma frase que eu gosto muito, que é da Hannah Arendt, que é para a gente nunca ficar desanimado com nada e sempre ser esperançoso, que é a seguinte: ainda que os homens devam morrer, eles nascem para começar. E acho que a gente começa todos os dias quando a gente levanta da cama, acorda, e acho que esse deve ser o lema que deve motivar a nossa vida. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, eu também quero agradecer a importante participação da doutora Leni Santos, que, repito, é uma doutora da saúde pública e que nos trouxe assim, também muitos esclarecimentos a respeito do tema que aflige, né, um tema que aflige aqui a todos nós. Mas eu fiz também várias anotações com relação às considerações da doutora Leni. Mas um ponto que eu quero refletir com os senhores, deixar como mensagem, é o seguinte: é justo deixar uma pessoa morrer por falta de tratamento de uma doença rara e de alto custo, em prejuízo, né? Às vezes em prejuízo do direito coletivo de saúde. É uma questão que me deixa assim, muito, me faz assim, refletir bastante, e fez parte aqui, tanto da palestra do conferencista, como da doutora Leni. Mas eu até vou contar uma historinha rapidinho, porque meu tempo também está esgotando. Quando cheguei ao Superior Tribunal de Justiça, há 18 anos atrás, quer dizer, cheguei no tribunal assim, um pouco nova, porque era costume as pessoas chegarem naquela corte assim, com mais idade e tudo. E a minha área sempre foi direito penal, direito processual penal, tanto que atuei no Ministério Público Federal, no Supremo Tribunal Federal, por vários anos nessa área, e no próprio Superior Tribunal de Justiça, atuava como representante do Ministério Público Federal. E quando cheguei no STJ, em 2001, eu fui levada para uma turma de direito público, não tinha nada a ver com direito penal, e tive que estudar demais com relação aos temas. E a primeira ação que me deparou, o primeiro recurso especial que chegou em minhas mãos, era uma ação de indenização relacionada com a área de saúde, em que um casal de pais, né, teve uma filha e que precisava de um tratamento muito caro e precisava desse tratamento ser realizado no exterior. Enfim, não tinham condições de ir para o exterior. Fizeram um requerimento ao INSS naquela época, e por várias vezes, né, acho que por 3 vezes, e o casal não obteve resposta e precisava de ir. E foi sem a autorização do sistema de saúde fazer o tratamento nos Estados Unidos. E como foi? Como que eles fizeram para ir? Um irmão do pai da criança, que tinha uma casa em São Paulo de grande valor, vendeu a residência para que o irmão levasse a filha para tratamento no exterior. E a menina fez o tratamento, fez um transplante, e foi com muito sucesso esse tratamento, e veio para recuperar da cirurgia em Curitiba. E essa menina veio a falecer em Curitiba, que pegou uma infecção hospitalar em Curitiba. Mas não é essa a questão. A questão é que depois ele entrou com ação de indenização contra a União, contra o INSS, para, né, receber o valor que o irmão tinha, né, o valor da casa, que o irmão tinha cedido para fazer o tratamento da filha, tudo documentado e tudo. Enfim, entrou na justiça e ganhou, em primeira instância, né, o direito àquela indenização, com correção e juros, todos o que era devido. E houve recurso, o recurso do INSS, da União, e o tribunal cassou a decisão de primeiro grau, e houve recurso ao Superior Tribunal de Justiça, e foi uma das ações que
uma das ações que caiu comigo ali naquela chegada no Supremo Tribunal de Justiça. Enfim, foi um caso de alta complexidade, em que tinha a questão da omissão do INSS, que não deu resposta, e por isso que o pai viajou para o exterior sem autorização para fazer aquele tratamento. Enfim, eu provi o recurso especial daquele casal, provi aquele recurso especial, mas foi por maioria de votos na minha turma, a turma de Direito Público, que às vezes zela muito por isso que foi colocado aqui, vai dispor de um valor tão alto para fazer um tratamento de uma pessoa, para não deixar uma pessoa morrer, em detrimento de um sistema coletivo de saúde, é essa questão. Então, eu tenho isso na minha vida, e que fiz um estudo muito amplo, pode até rever esse meu precedente na turma de Direito Público, e foi por maioria de votos. Então, eu acho que tudo isso nos aflige. Mas, então, senhores e senhoras, chegamos aqui ao final das exposições. Eu vou precisar me retirar, porque eu tenho sessão agora à tarde no tribunal. Ainda vou preparar para o julgamento, que começa às 14h. Enfim, mas eu quero, então, agradecer esse honroso convite, a forma carinhosa que eu fui recebida aqui nessa casa, não é? Por todos, indistintamente, e que quero dizer que eu estou à disposição para virmos conversar aqui sobre casos julgados, judicialização no sistema de saúde, crimes que nós julgamos diariamente imputados aos profissionais da área da saúde, não é? Que também aflige a gente, às vezes, julgar um profissional, né, em situações assim, de coisas muito graves, né, que nós somos. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, falam que eu sou muito dura com relação ao julgamento, mas sou extremamente justa. Tudo que sai daquele tribunal foi visto por mim com muito carinho, tenho uma dedicação quase que de vida àquele tribunal. Então, eu agradeço mais uma vez a todos e encerrando, dizendo que estou à disposição. Muito obrigada, mais uma vez. Doutora Nelly.